e que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas nessa manhã. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. A gente estava aqui meditando, agora pela manhã, e a gente estava reparando uma coisa. É bem verdade que na hora da gente meditar no texto sagrado e elaborar uma reflexão, alguma coisa, é bem verdade que a gente primeiro temos que contar com o apoio e o auxílio do nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então não dá para a gente ter a real interpretação sem o auxílio do seu autor. Mas também existem os fatores humanos que contribuem, né? E a gente estava reparando num aqui agora. São determinados trechos. A verdade é essa, existem determinados trechos bíblicos que favorecem. Favorecem em que sentido? Quando você olha assim, já se torna bem mais fácil de você tirar alguma coisa, né? Tipo, vamos usar aqui uma expressão bem simples, né? É mais fácil, é menos complexo. Existem alguns trechos que são menos complexos de você extrair alguma coisa, né? E o livro do profeta Jonas, vamos ser bem sinceros, eu acho que acaba se tornando um pouco mais fácil. Acho que é por isso que dos profetas do Velho Testamento, ele é um que a gente utiliza mais, né, para ministrar, né? E a gente estava olhando aqui, por quê? Porque a gente estava vendo que o capítulo 1, o verso 1, 2 e o 3 do livro do profeta Jonas é o que dá para a gente tirar mais coisa, né? A gente estava aqui observando, mas vamos lá. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do verso 1, 2 e o 3, que diz assim. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 1, o 2 e o 3, que diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Então a gente já sabe, né? A gente já fez alguma introdução a respeito do profeta Jonas. Jonas, ele tinha sido encarregado, incumbido de uma responsabilidade, que era de levar uma palavra evangelística. Embora a palavra evangelho não esteja presente no Velho Testamento, mas a gente pode utilizar essa expressão. Jonas, ele foi um tipo de evangelista do Velho Testamento. Foi levar uma palavra de evangelização para povos estrangeiros. Foi o primeiro missionário, né? Um dos primeiros missionários ali do Velho Testamento. Mas o que acontece? Ao invés dele obedecer ao chamado divino, ele toma outro rumo. A gente já viu isso, né, nas outras reflexões. Então, uma coisa que a gente trouxe aqui essa manhã, a gente estava observando, que é muito interessante, é quando tu pega outros trechos bíblicos e quando tu faz uma conexão, tu descobre algumas coisas muito interessantes. Tu pega uma coisa aqui, tu vai comparando uma coisa com outra, alguns fatos históricos, e desses fatos que você vai pegando e você vai cruzando, faz assim, ó, dá aquele estalo. Né? Um deles qual é? Um fato histórico que a gente achou ali, pegando um comentário bíblico aqui, outro acolá. E a gente fazendo esse cruzamento, a gente achou uma coisa muito interessante. Foi algo que está presente no que é concernente o livro do profeta Naum. Quando você lê o livro do profeta Naum, que é um dos profetas menores que também estão presentes no Velho Testamento, você vai ver que existe uma conexão entre Naum e Jonas. Por quê? Porque Naum também ele profetiza para a cidade de Nínive. Agora, qual é a grande diferença entre Naum e Jonas? É que Naum ele profetizou 100 anos depois. Ele profetizou o quê? A queda da cidade de Nínive diante de um povo estrangeiro, os caldeus. Agora é que está um negócio interessante. Ó. Essa profecia, ela aconteceu 100 anos após a profecia de Jonas. 100 anos, a gente está arredondando. Pode ter sido 98, pode ter sido 102, por aí vai, né? Mas foi nessa faixa. Naum, ele profetiza para a cidade de Nínive 100 anos depois de Jonas ter profetizado. E o que é de interessante? É que quando você avança no livro de Jonas, 100 anos antes de Naum, Jonas profetiza, libera ali uma palavra, e o povo que se converte. Houve um grande avivamento em Nínive. Mas passados 100 anos, vem outro profeta menor e profetiza para a cidade de Nínive. Mas por quê? Porque a cidade de Nínive, que tinha se convertido ante a palavra de Jonas, passou 100 anos, ela o quê? A palavra é essa, ela se corrompe, ela se desvia. Pegou o pensamento aí? Você pega alguns fatos históricos presentes na Bíblia Sagrada, aí você pega algumas coisas, questão de comentário histórico, você vai juntando e tal, alguns acontecimentos, e daí você tira uma aplicação interessante, uma coisa interessante para a nossa reflexão. E qual foi? É que a mesma cidade de Nínive, onde houve um grande avivamento, por intermédio da palavra de Jonas, passados 100 anos, ela se corrompe. Aí vem Naum, o profeta Naum, e profetiza a queda de Nínive. Por quê? Porque a cidade de Nínive, que tinha se convertido ante a pregação de Jonas, foi a mesma cidade de Nínive que 100 anos depois se corrompe e recebe uma palavra
de Naum, dando a entender que ela viria a sucumbir. Aí o que fica de interessante nisso? Jonas chega, prega, a cidade se converte. Um grande avivamento. Mas aí depois o povo pega e se desvia, passa 100 anos. Aí o que fica interessante para nossa reflexão? Que a gente pode fazer algumas perguntas. Porque toda reflexão começa com uma pergunta. Que pergunta é essa? O que leva uma pessoa, um grupo, uma cidade, um grupo de pessoas que outrora foram muito avivados, vir a se corromper? Pegou o pensamento? A cidade ocorreu um grande avivamento em Nínive. Mas depois de 100 anos, o povo se esqueceu que Deus existia. Como diz no popular, vamos usar aqui uma expressão bem básica mesmo. O povo caiu na bagaceira. Aí vem Naum 100 anos depois e profetiza a queda de Nínive. Por quê? Porque ela tinha se corrompido. Pegou o pensamento? Aí você começa a meditar. Quais são os fatores que levam? Isso serve para uma aplicação particular e uma aplicação também coletiva. O que leva uma pessoa que outrora foi muito avivada, também um grupo que outrora foi muito avivado, como diz no popular, depois de passado um tempo, cai na bagaceira. Aí a gente achou algo interessante no livro de Provérbios. A gente pode enumerar muitas coisas. A gente fazia assim, ó, fator número 1, fator número 2, que leva uma nação. Vamos usar a expressão também, até mesmo um ministério, sei lá, uma igreja, uma pessoa, um ajuntamento, que outrora foi muito avivado, depois de passado um tempo, esqueceram que Deus existia. Aí você pode, ó, você é uma pessoa inteligente, né? Inteligente, você é inteligente, você pode fazer assim, ó. Você pode enumerar. Mas a gente achou um fator que é muito interessante lá em Provérbios, capítulo 29, 18. Um fator que leva, o que leva uma nação inteira, um grupo de pessoas ou uma pessoa que outrora foi muito avivado, de uma hora para outra esquecer que Deus existe. Foi o que aconteceu com Nínive, 100 anos depois da pregação de Jonas. Provérbios 29, 18. Olha aqui, ó, um dos fatores que levam um grupo de pessoas, ou mesmo uma pessoa que outrora foram muito avivados, virem a esquecer que Deus existe. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então nós podemos afirmar que um dos fatores que fez com que Nínive viesse, a mesma Nínive que se converteu ante a pregação de Jonas, passou 100 anos, se afastou e depois recebeu aquela palavra profética de Naum, dando a entender que ela iria sucumbir ante uma nação estrangeira. Qual é o fator que fez com que Nínive viesse a se afastar? É o mesmo fator que pode levar qualquer um de nós a vir a se afastar. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma das coisas que leva o povo a se esquecer que Deus existe, qual é? A ausência de palavra, pregação. A pessoa esquece que a Bíblia está aqui, ó. A pessoa deixa. É como o Senhor Jesus disse nos evangelhos. Errais não conhecendo as Escrituras. O que leva muitas vezes a gente vir a esfriar na fé. Uma das razões qual é? E até mesmo esquecer até do Espírito Santo de Deus. Qual é? É esquecer da palavra. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A gente deixa os nossos achismos. Bem, eu acho, eu penso, na minha opinião. Aí, irmão Messias, o que é que tu pensa? O que é que tu acha, irmão Messias, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho. Irmão Messias, mas e a Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Pegou o pensamento? Um dos fatores que levam a gente, qualquer um de nós, a chegar ao patamar de Nínive, que uma outrora foi uma cidade avivada, e depois se afastar, esquecer que Deus existe, é isso. Esse fator é o primordial. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Irmão Messias, o que é que tu acha? Na minha opinião, eu acho que é o que eu penso, é o que eu acho. E a Bíblia? E as Escrituras? O quê? Pegou o pensamento? Mas que Deus em Cristo, Ele nos ajuda a ser como o salmista, lá no Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração. Que a nossa oração essa manhã seja essa. Nós não somos perfeitos. Todos temos as nossas dificuldades. Mas que nessa manhã nós possamos orar, Senhor, nos ajuda a ser como Davi. Guardei a tua palavra no meu coração. E que Deus continue abençoando o nosso dia em nome de Jesus. Amém.